Vamos falar de futebol agora aqui no Manhã Bandeirantes. Oba! Sempre com ele, Felipe Melo. Oba, quero falar de futebol hoje. Você tá feliz, Sabino, porque o sabadão à noite foi de alegria pro tricolor paulista, hein? Vitória no Clássico. E aí, muda a moral do time também, hein, Felipe? Bom dia. Tudo bem? Bom dia, Lupato. Bom dia, Sabino. Bom dia para todo mundo. Era o que faltava para o São Paulino, para o São Paulo, para o técnico Hernan Crespo. Era o que faltava, a vitória e um bom jogo contra o Corinthians. Olha, se eu for listar aqui quantas chances o Corinthians teve uma bola com o Romero no primeiro tempo, porque o Memphis deu o gol pro Romero, né? Bom falar isso, o Memphis colocou o Romero na cara do gol e o Rafael fez a defesa. E no finalzinho do jogo, quase nos acréscimos, um cruzamento na área, uma cabeçada e o Rafael foi e fez uma grande defesa. Foram as duas chances, mas o volume de jogo do São Paulo foi impressionante, né? E o Luciano, mais uma vez, tomou conta do jogo. Ele cresce em jogos grandes, em clássicos, né, principalmente, e é por isso que o Luciano não sai do São Paulo, né? Muitas vezes apagado em algumas partidas, mas quando chega esse momento de clássico, o cara, ele realmente tem um desempenho espetacular. E ontem fez os 2 gols, no sábado, os 2 gols do São Paulo, na vitória por 2-0 contra o Corinthians. Ele teve uma proposta para sair do Santos e não quis sair, né? Do São Paulo. Não, o Luciano já teve algumas sondagens de fora e tal, mas ele demonstra querer continuar no São Paulo, né? Ele tem uma identificação com a torcida do São Paulo e acho bacana. E ele até na entrevista perguntaram: Luciano, você acha que você é ídolo do São Paulo? Ele, olha, acho que não, porque ganhei poucos títulos ainda. Ele foi campeão da Copa do Brasil e do Campeonato Paulista, né, com o São Paulo. E aquela Supercopa, né, acho que foi isso. E então ele falou, olha, eu preciso ficar mais tempo aqui para eu ganhar mais títulos e aí sim a torcida me vê como um ídolo. Mas tô bem contente, enfim, em continuar com o São Paulo. Agora tem uma notícia triste pro São Paulo, hein? O Oscar, né? O Oscar machucou, vai ficar fora por volta de 1 mês e meio, 2 meses, com a lesão que teve. Os exames detectaram um trauma direito na região lombar, foram divulgados ontem. E eu vi que foi como uma pequena fratura, né? Em vértebras. 3 vértebras. L1, L2 e L3. Grave, contusão né? perigosa. Exato. Perigosa, e ele vai ficar pelo menos ali 1 mês e meio. E num lance bobo, né? Porque uma disputa por lance... pênalti, disputa dentro da área. Até os São Paulinos pediram um pênalti, né? Foi uma disputa ali por espaço e acabou machucando. Todo jogo a gente vê lance idêntico. Mas o Oscar acabou caindo de mau jeito. Foi né? tipo uma cama de gato, né? Mais ou menos assim. Ele acabou caindo de mau jeito, cai com as costas direto no chão, né? E talvez por isso uma lesão um pouco mais grave. 2 meses, então, fora do São Paulo, Oscar, Felipe? A previsão ali é de 6 semanas. Então, 6 semanas dá 1 mês e meio, mais ou menos. De 1 mês e meio a 2 meses, né? Pro Oscar voltar. Agora, Felipe Melo, a grande pergunta do momento no Campeonato Brasileiro é: quem vai parar o Cruzeiro, Felipe? 15 jogos sem perder. Olha, o Cruzeiro vem numa sequência impressionante no Campeonato Brasileiro. Ontem, eu acho que já era esperada a vitória, né? Venceu o Juventude, que é um dos piores times do campeonato, e meteu 4-0. O Gabigol fazendo 2 gols. O Gabigol tá bem, o Caio Jorge tá bem, o Leonardo Jardim é um baita de um treinador, né? O técnico português do Cruzeiro. Até outro dia tava na Premier League, né? E o Cruzeiro nos últimos 5 jogos venceu 4, empatou 1 e vem nessa sequência impressionante. E venceu o Palmeiras, entendeu? Já venceu os times que estão lutando ali na parte de cima da tabela. Então isso essa campanha do Cruzeiro, eu já falo aqui há um tempo, o Cruzeiro não vai ter Libertadores nem Sul-Americana. Vai chegar uma hora que o Flamengo, que o Palmeiras, que o Botafogo vão priorizar ali, em algum momento na semana, a Libertadores. E o Cruzeiro não tem. E o Cruzeiro vai focar 100% no Campeonato Brasileiro. Tá na Copa do Brasil ainda, tudo bem, mas não tem a Libertadores para pensar, não tem a Sul-Americana para pensar, e vai chegar um momento que vai focar só no Brasileiro. Então, se ele continuar abrindo pontos, hoje o Cruzeiro tem 33, o Flamengo tem 30, o Palmeiras tem 26 e o Bragantino 27 pontos. De repente não pega mais o Cruzeiro. E a gente vê isso daí nos últimos tempos, né? O time que abre muito, você não chega mais, como o Botafogo abriu na última temporada, o Palmeiras há 2 temporadas também abriu.
Então, olho no Cruzeiro, porque eu acho que o Cruzeiro tem muita chance de ser campeão. Com certeza tem. E aí, o outro destaque para mim do Campeonato Brasileiro até agora é o Mirassol, que está ocupando a 7ª colocação na sua primeira participação no Brasileirão, no ano do centenário. E, para se ter uma ideia da campanha até agora do Mirassol, considerando os 4 grandes aqui de São Paulo, o Mirassol ganhou do Corinthians, ganhou do São Paulo, ganhou do Santos e empatou com o Palmeiras. Que campanha do Mirassol, hein, Felipe? Sabe qual é o time que menos perdeu no Campeonato Brasileiro? Mirassol. 2 derrotas até agora no Campeonato Brasileiro em 13 partidas. O Flamengo e o Cruzeiro, que estão na liderança do campeonato, ali nas primeiras posições, também tem 2 derrotas, mas jogos a mais ali do que o Mirassol. Então o Mirassol tem 13 jogos, olha só, o Mirassol tem 13 jogos, o Bahia tem um jogo a mais, tem 14 jogos, e o Mirassol é o 7º. O Mirassol está lutando pelo G6 do Campeonato Brasileiro. Agora, eu que venho do interior, sei da estrutura do Mirassol, já fiz muitos jogos lá no Maião, no estádio do Mirassol, do CT que o Mirassol construiu. O novo CT é ótimo, O novo CT, né? A estrutura que o Mirassol tem, eu até acho que o Mirassol demorou muito para chegar na primeira divisão. E tem o King Naldo, né? E tem o King Naldo, que tá jogando. O King Naldo tem 7 gols no Campeonato Brasileiro. Pois é, um lateral esquerdo, né? Impressionante. Então, assim, o Mirassol faz uma campanha que não é surpresa para quem já vem há muito tempo acompanhando o Mirassol e a estrutura que o Mirassol tem de CT, que time grande não tem, e o Mirassol tem no interior paulista. E tudo começou depois da venda de um bom jogador, né? Que o Luiz Araújo foi o jogador que foi vendido pelo São Paulo e pertencia ao Mirassol, e com esse dinheiro o São Paulo conseguiu... O Mirassol conseguiu construir um CT. Tinha uma porcentagem do Luiz Araújo, o Mirassol, Isso. E conseguiu construir esse CT. Se eu não me engano, na época foi algo em torno de 8 milhões que o Mirassol gastou para construir esse CT, e hoje é um time realmente bem estruturado. Pois é, vamos falar também do Palmeiras, que venceu depois de muito tempo jogando no Allianz Parque pelo Campeonato Brasileiro. 3-2 em cima do Atlético Mineiro. Bom, o Palmeiras jogou bem a partida de ontem contra o Atlético Mineiro. É grande verdade. Porém, esse jogo... O nome é o Hulk, né? O nome do jogo é o Hulk, cara. Ele jogou demais, não tem como. O Palmeiras, o Vitor Roque foi bem, acho que foi bem. O Lucas Evangelista fez o gol lá, foi bem, sabe? O Maurício fez gol, mas o nome do jogo é o Hulk. Ele fez 2 gols de falta. Há quanto tempo vocês não ouvem falar que um jogador fez 2 gols de falta? Não, eu ia falar agora que tem time da Série A que passa o ano inteiro sem fazer 1 gol de falta. Tem. Todos os jogos. São Paulo não tem batedor de falta. E aí, o Hulk ontem fez 2 gols de falta em um jogo só. Quase fez o terceiro. Eu não me lembro da última vez que eu vi um jogo com 2 gols de falta. Não, e os 2 golaços, né? O primeiro foi no ângulo, o segundo uma pancada, a bola desviou, e nem se tivessem 2 Evertons lá, pegavam esse segundo chute do Hulk no segundo gol. Agora, ele teve uma falta no último lance da partida que ele meteu no ângulo e o Everton foi buscar. Então, para quem fala que o Everton é braço de jacaré, ontem ele fez a defesa que evitou o empate do jogo. Ganhou o Palmeiras pela defesa que ele fez no último lance da partida, porque o Palmeiras jogou bem, mas em bolas paradas o Hulk ali chamou a responsabilidade e quase complicou pro Verdão. Aliás... Braço de jacaré é sacanagem. Não, tem gente que brinca com o Everton aí, porque... Tem até uma figurinha no WhatsApp daquelas, que é um jacarezinho de brinquedo com a cabeça do Everton. Porque ele falhou em alguns jogos, né? Contra o Chelsea recentemente. Ele teve falhas no Clássico contra o Corinthians, né? Os jogos da final do Campeonato Brasileiro do ano passado também. Então ele colecionou algumas falhas. E aí o torcedor começou a pegar no pé dele. Mas é um grande goleiro e fez uma boa defesa ontem. Por falar no Atlético Mineiro, hoje os jogadores na madrugada, né, desembarcaram lá em Confins, no aeroporto metropolitano de Belo Horizonte. E aí torcedores organizados do Atlético Mineiro foram lá cobrar o elenco o resultado negativo contra o Palmeiras. Foi um grande jogo do Palmeiras, 3-2, assim. Também sem imaginar que o Atlético viria para São Paulo para ganhar do Palmeiras... Eu acho até que é um absurdo você cobrar os jogadores do Atlético porque não ganharam do Palmeiras. Mas eles foram lá cobrar pelos
resultados das últimas rodadas e tal, pediram mais comprometimento dos jogadores. Virou moda nessas últimas semanas. Torcida do Vasco, do São Paulo, do Sport. Olha o Sport. Invadiram o CT do Sport, bateram no Pablo lá, nos jogadores, e o Sport perdeu mais uma, perdeu do Botafogo. Adiantou alguma coisa, Sabino? Não adiantou nada. Então, só para relatar que hoje teve esse manifesto ali de torcedores do Atlético Mineiro lá no aeroporto, cobrando os jogadores, principalmente Júnior Santos e Caio Paulista. Que absurdo, né? Porque na semana passada nós já tivemos no Sport, inclusive com agressão a jogador. Torcida do São Paulo também mandou, né, antes do clássico, representantes da organizada para dentro do centro de treinamento para conversar com o jogador. Cobrar, dá para cobrar no estádio, dá para você tentar organizar de alguma forma um protesto durante a partida, mas desse jeito eu não concordo com essa proximidade tão grande assim da torcida com os jogadores na cobrança, até porque o jogador não faz na má vontade, né? A fase do Atlético Mineiro nem é das piores. Então eu também eu concordo com você que não é o momento para cobrar dessa forma qualquer jogador, até porque é a profissão dos caras, né? São vários pontos, mas é a profissão dos caras. Ô Lopato, o Abel Ferreira ontem em entrevista coletiva falou sobre a renovação de contrato e uma cláusula que ele quis colocar no contrato, quer colocar e a Leila não aceita. Vamos ouvir o que ele falou. E só falta uma cláusula para eu assinar com o Palmeiras, só falta uma cláusula no contrato. Só uma. É se não ganhar títulos posso ir embora. É a única que falta. Se não ganhar, posso ir embora. É a única cláusula que falta no meu contrato que a Leila não quer meter. Se não ganhar títulos, eu vou-me embora. Como? Não, eu tenho um contrato para assinar desde janeiro. Tenho um contrato de 2 anos para assinar desde janeiro. Você já viu uma cláusula? Geralmente, quem coloca essa cláusula é o clube, não o técnico, não o treinador, né? Imagina, a cláusula é, se você não ganhar... Se eu não ganhar, eu posso sair do clube. Nunca vi isso na minha vida, viu, Sabino? Coisa do Abel, né? Tem muita coisa que o Abel fala que a gente nunca ouviu na vida. Eu falei, caramba, eu nunca vi essa. Se eu não ganhar, eu vou sair do time. Eu mesmo tenho direito de sair do time. Bom, vai entender. Só pra gente fechar, o Richard Rios foi vendido para o Benfica. O Palmeiras chegou lá nos 30 milhões de euros que queria pelo volante colombiano. E já se fala em substituição, se vão contratar alguém, vai ficar com o Evangelista. E aí, Felipe? Bom, o Abel falou que o Evangelista já era o substituto do Richard Rios, porque ele já sabia que o Richard Rios seria vendido no começo do ano. Então, por isso que foram atrás do Evangelista. Mas ele também disse que já conversou com o Anderson Barros, com a Leila Pereira, para analisar o mercado. Se tiver uma oportunidade, vamos contratar algum outro jogador, porque o Palmeiras tem dinheiro em caixa agora. Essa venda do Richard Rios vai render para o Palmeiras 130 milhões de reais. Dos 30 milhões de euros, o Palmeiras tem uma porcentagem maior, 70%, isso vai dar 130 milhões. E deixa eu te fazer uma pergunta, Lopato, não sei se você já revelou isso ou não, mas lá em Campinas, você é Guarani ou Ponte Preta? Ou não Eu sou Ponte Preta. Você é Ponte Preta, tá? Sim. Mas quem vai ganhar uma bolada com a venda do Richard Rios é o Guarani. 4 milhões de euros. O Guarani tem direito a uma porcentagem porque ele estava no Guarani antes de chegar no Palmeiras. O Flamengo também vai ganhar uma porcentagem do Richard Rios. Mas o Guarani, 4 milhões de euros pro Guarani que tá na Série C... Paga o ano. Vai fazer... Não, o ano. Mas você não... Vai fazer uma diferença danada. Então o torcedor do Guarani tem que soltar fogos. E comemorar essa venda aí do Richard Rios, porque vai ser muito importante pro Bugre. Felipe, obrigado. Até amanhã, hein? Valeu, Felipe. Valeu, obrigado. gente. Um abraço.